E aí, gente, verdadeiro ou falso? Ó, essa questão aqui, né, ela fala sobre o desmatamento. O desmatamento é verdadeiro. Eu falo que é uma problematização, é uma consequência do desmatamento, a degradação dos mananciais, gente. Né? A gente está aí levando em risco, por exemplo, os lençóis freáticos. Né? Então, verdadeiro. Perda da biodiversidade, pessoal. É uma consequência do desmatamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boa. Alteração pluviométrica. Verdadeiro ou falso? É uma consequência do desmatamento? Pluviométrica. E aí, verdadeiro ou falso? Pluviométrica, gente, é alteração, por exemplo, no ciclo da chuva. Alteração nas chuvas. Verdadeiro ou falso? E aí, se eu pegar uma área, se eu tirar, se eu desmatar toda a Amazônia, se eu tirar toda a Amazônia, isso vai mudar nas chuvas. Pensando agora em propriedade de uma árvore. Vai, né? Pois é, pô, vai, né? A árvore, pessoal, ela, né, tem um dos principais fatores, né? Principalmente quando a gente trata da Amazônia, ela é o pulmão, não, ela não é o pulmão, né? Os pulmões são os oceanos, mas só que ela é o refrigerador da Terra, né? Isso significa o quê? Que as árvores, né, elas soltam uma imensa umidade no ar, beleza? E essa umidade no ar, né, é faz uma relação diretíssima com as chuvas, né? Lembra que no processo lá da, lá da água, né? Acaba soltando oxigênio, né? E muita umidade. Né? Então, quando a gente tira esse desmatamento, né, a gente perde, por exemplo, a própria condensação aí a condensação ali dessas águas, né, em si. Que lembrem que com a umidade, temperatura baixa e as árvores, né, vão ajudar na condensação aí dessa água aí, né, e tudo mais. E também na evapotranspiração, que é justamente também na transpiração dessas águas aí que estão contidas nas árvores, que também vai formar nuvens que vai também ajudar no ciclo aí de chuvas. Então tá correto. Quarto, verdadeiro ou falso? Diminuição da quantidade de carbono. E aí? Falso. Diminuição da quantidade de carbono. Sendo que não, gente, a gente vai ter um aumento. Por quê? Quem aí me explica por quê? Hã? E aí? Gente, as plantas, elas são fixa, porque não faz produzir um. Então, essa não é a relação direta, né? Porque no processo não é no processo final, né? Mas só que no processo de fotossíntese, na parte clara, inclusive, né, a gente tem a produção de O2. De O2. Mas, mas, na própria fotossíntese, a planta, na fase escura, beleza? Ela vai precisar do quê para produzir ali aquela glicose? Vai precisar de CO2. Então, as plantas, elas são fixadoras do CO2, ou seja, elas vão retirar grande parte do CO2
da atmosfera. Então, se eu retiro as plantas, essa concentração de CO2, né, vai deixar de ser fixada. Então, vai deixar de ser retirada. Logo, vai aumentar a quantidade de carbono na atmosfera. Beleza? Quinto, aumento do efeito estufa. E aí, verdadeiro ou falso? Desmatamento. E aí? Cadê? Verdadeiro, boa. Verdadeiro. E o sexto, acréscimo dos valores da umidade relativa do ar. É aquilo que eu já falei para vocês, né, gente? As plantas, por... ela tem grande importância justamente na umidade do ar. Se eu retiro as plantas, eu vou ter uma diminuição, tá? E não um aumento, não um acréscimo, tá? E sim uma diminuição desse valor. Então, também está errado. Alternativa letra C. Let's go. Tá vendo? Questãozinha fácil. Pronto, é basicamente assim que geografia tem aparecido. Acho que essa questão foi de 2022 ou 2021. Pronto, é basicamente assim que geografia tem mais aparecido. Tá vendo? É nessa pegada aqui de voltado para tipo problemas climáticos, sabe? Que tipo é mais fácil, é mais fácil do que, por exemplo, você pegar questões de 2009, 2010, 2011, 2012, que é algo mais conteudista, beleza? Vamos para a próxima. Beleza, gente? tudo certinho nessa daqui. Estamos acabando, estamos acabando. Ó, essa próxima. Filosofia. Sócrates de Atenas foi e ainda é um dos nomes mais importantes da filosofia. Viveu durante o período clássico da civilização grega. Ele tinha um modo bastante peculiar para produzir sua filosofia. Transitava pela cidade questionando seu concidadão. Lembra, gente, qual foi o nome, gente, do método dialético de Sócrates? Como é o nome do método dialético de Sócrates? E aí, quem lembra aí para mim? Vinícius, Ana, Júlia. E aí? Valendo maêutica. Boa, isso aí, maêutica. A formulação de suas questões é fundamental para entendermos como funciona a filosofia, pois Sócrates não questionava se determinada coisa é bela ou justa, mas o que é bela ou o que é justa, né? Então ele não perguntava se é ou se não é. Ele perguntava o que é, né? Então, tipo, ele não pedia, por exemplo, ele não ia, por exemplo, no contexto da. É diferente, tipo, se eu falar com você, tipo, pedir a sua opinião sobre isso. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. Não, ele quer o que é. Ele quer ali na, na significância, né, das coisas. Bora lá. Assinale a alternativa que corresponde à importância desse modo de questionar. Letra A. A filosofia não está preocupada com a opinião que temos sobre as coisas, mas com a essência ou verdade delas. Letra B. Para a filosofia, a verdade é produzida por um embate entre diversas opiniões. Letra C. A essência das coisas só pode ser obtida por meio de análise de diversas opiniões sobre um mesmo assunto. Letra D. Existem diversas verdades sobre o mesmo assunto e a filosofia é apenas uma delas. E letra E. Para que um pensamento seja considerado filosófico, é necessário que ele seja questionado pelo maior número de opiniões possíveis. Lembrem que essas alternativas, a resposta que vocês vão encontrar é baseada no texto. Então, aquela importância que, gente, leiam o texto. É isso, beleza? Tipo, para mim, a letra dela tá certa. Para mim, a letra dela tá certa. Diz que existem diversas verdades e que a filosofia é apenas uma delas. Mas isso é o que o texto diz para mim. Vejam aí. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. E aí? O que vocês acham?
Eita, ao C, seu é, o C. Gente, é como eu disse para vocês, não é sobre o nosso entendimento de filosofia, não é sobre o que a gente acha entender. Lembrem que questão de filosofia é baseado no texto, cara. Ele vai dar um texto, um recorte lá, e você tem que basear especificamente no texto. Por incrível que pareça, eu sei que deve assustar alguns aí, mas a alternativa novamente para a surpresa de todos é a letra A. A filosofia não está preocupada com a opinião que temos sobre as coisas, mas com a essência ou a verdade delas, tá? Bora lá entender. Eu vou zerar a filosofia. Calma, pô. Calma que eu peguei essa questão mesmo pra vocês já ficarem preparados, pô. Ó, gente, o direcionamento é para o texto, cara. Ó, vamos lá. O texto ele diz aqui, ó, a formulação de suas questões é fundamental para entendermos como funciona a filosofia, pois Sócrates não questionava se determinada coisa é bela ou justa, mas o que é beleza, o que é justiça. Gente, quando eu pergunto o que é beleza, o que é justiça, eu quero saber a verdade, eu quero saber a essência disso, eu quero saber o significado disso. Eu quero saber a essência, eu quero saber a verdade, eu quero saber o que isso significa. E não se ela é ou se ela não é. Porque quando eu coloco no campo se ela é ou se ela não é, tipo, coisa é bela. Se eu quero, tipo, saber se uma coisa é bela ou se uma coisa é justa, sabe? Eu levo muito no campo da opinião, muito do achismo. Mas quando eu trago o que é beleza e o que é justiça, eu trago pautado em uma verdade. Eu trago pautado em um significado, sabe? Em uma razão. Então, tipo, é isso. Bora fazer uma eliminação, mais uma vez. A letra E. Para que um pensamento seja considerado filosófico, é necessário que ele seja questionado pelo maior número de opiniões possíveis. Não, gente. O texto não fala isso pra gente. Não. Ok? Para um conhecimento, o pensamento ser considerado filosófico, ele tem que ser isso. Ele tem que pressionar, sabe? Tipo, tentar trazer essa essência, tentar buscar essa verdade das coisas, tá? Pautar isso na razão. Então, não é tipo eu questionar pelo maior número de opiniões possíveis. Então, tipo, então se eu te trazer um conhecimento filosófico e, tipo, sair perguntando aí pelas ruas de Paulista quem concorda e quem não concorda comigo, se tiver mais pessoas que não concordam comigo, então isso aqui vai deixar de ser filosófico. Não, sabe? Se o que eu falo é pautado na razão, se o que eu falo traz essa essência, é filosófico, um pensamento filosófico, de acordo com Sócrates, que é o recorte dessa questão, tá? Letra D. Existem diversas verdades sobre o mesmo assunto. Isso aqui tá errado, é necessário que ele seja questionado pelo maior número de opiniões possíveis? Não. Letra D. Existem diversas verdades sobre o mesmo assunto, e a filosofia é apenas uma delas. Não, pessoal. A filosofia, né, ela traz essa verdade. Ela traz até mesmo para o próprio Sócrates, era uma verdade absoluta, né? Essa razão é apenas a filosofia que traz, beleza? Então, também não. Ah, Cássio, mas só que eu concordo com essa letra D. Não é sobre o que a gente concorda, não é sobre o que a gente entende, sabe? Com as nossas próprias percepções. É o que a questão ela está pedindo. E ela está pedindo de acordo com o texto, ela está pedindo de acordo com esse jeito que Sócrates modificou, mudou, formulou a filosofia. Letra C. A essência das coisas só pode ser obtida por meio de análise de diversas opiniões sobre o mesmo assunto. Mas só que é justamente isso, gente. Ele falava aqui, ó, ele tinha um modo bastante peculiar para produzir sua filosofia. Transitava pela cidade questionando seus concidadãos, ou seja, as pessoas que eles, tipo, as pessoas que estavam ali pela polis, pela cidade, ele ia questionando. E
nessa questionação, nesse questionamento que ele fazia, não era tipo pedindo a opinião das pessoas, não era tipo, ei, o que tu acha sobre a verdade? O que tu acha sobre a justiça? O que tu acha sobre a beleza? Não, eles chegavam nas pessoas e falavam: o que é justiça? O que é beleza? O que é verdade? Entende? E nisso ele instigava nas pessoas, sabe? Justamente essa razão, esse nascimento que aí vem o maiêutico, né? O parto das luzes, né? E no meio desse questionamento ele ia introduzindo essa verdade, que era uma verdade pautada na essência, na verdade das coisas, beleza? Então, não. B. Para a filosofia, a verdade é produzida por um embate entre diversas opiniões, mais uma vez, focando na opinião. E não é sobre a opinião de A ou de B, é sobre o que é pautado na verdade. O que é beleza, o que é justiça. Não é sobre o que você acha que é justiça. Não é sobre o que fulaninha acha sobre beleza. Beleza? Então, não. Não é um embate entre diversas opiniões. Mas sim, a filosofia que Sócrates desenvolveu, a filosofia que está baseada em Sócrates, a filosofia não está preocupada com a opinião que temos sobre essas coisas. Ou seja, ela não está preocupada com o que eu, Cássio, saiba, com o que eu, com o que Júlia acha, com o que Ana acha, com o que, com o que Vinícius acha, com o que Davi acha. Não. Ela não quer saber o que a gente deixe de achar ou não. Ela quer saber, tá, o que é verdade. O que, isso aqui está baseado, na verdade, isso aqui está baseado, qual é a essência disso? Entende? Tipo, ela não quer saber sobre o que eu acho da beleza. Ela não quer saber sobre o que eu acho da justiça. Ela quer saber a essência da justiça, o que é aquilo, porque independente, sabe? Independente das opiniões, a verdade, ela é única. A verdade, ela é universal. A essência é universal, independente das opiniões. Beleza? Quando Sócrates fala dessa verdade, dessa essência, é uma essência, é uma verdade universal, entende? Então, ou seja, independente do que você achar ou deixar de achar, ela vai continuar sendo aquilo. Beleza? É isso. Vocês viram que tem bastante casca de banana. E o que vai direcionar vocês é o texto. Não fujam do texto, tá? Não tentem. Por isso que eu digo que é como se fosse uma interpretação. Mas só que qual é o ponto X da interpretação? A interpretação, muitas das vezes, a gente acaba extrapolando o texto, ou seja, a gente coloca percepções próprias nossas no texto que está ali. Sendo que, como aqui é uma ciência social, como tipo, ela tem sua própria teoria, tem suas próprias definições, a gente não pode colocar os nossos pontos dentro do texto, sabe? Porque senão a gente modifica e a gente não consegue chegar na resposta correta. Então, tipo assim, eu tenho certeza que quando vocês bateram na letra A, foi a primeira que vocês anularam, sabe? Porque, tipo, pra mim essa letra A tá errada, velho. Como assim? Como assim? Então, tipo, ela desvaloriza as pessoas, é isso? Aí, tipo, as pessoas não ligam, entende? Então, pelo senso comum, sabe? A gente acaba colocando o nosso pensamento, mas a gente não pode, cara. A gente tem que pensar no que é a filosofia, do que foi a filosofia para Sócrates, no que foi a filosofia para Platão, no que foi a filosofia para Aristóteles, sabe? Se a gente concorda, se a gente não concorda, se a gente tem um ponto de vista diferente ou se não tem, não é sobre a gente, é sobre eles, beleza? E vão pedir deles. Então, é isso. Essa aqui ela foi meio complicada mesmo, confesso. Mas e aí, deu para pelo menos desmistificar e pelo menos assim enxergar por que a letra A? Deu, deu. Mas na hora da prova vai dar. Não, você erraria. Aí sim, eu gostei. Ó. Eu erraria, mas aí você já não vai errar mais. Por quê? Porque quando você chegar lá na questão de filosofia, você vai olhar para ela com os outros olhos agora. Você vai tentar fazer ela sem colocar ali, ó, sem tipo sem colocar interpretações pessoais dentro da questão. Você vai reler de novo, você vai analisar a alternativa por alternativa, porque agora você tem tempo. Não é que nem o Enem,
tá ligado? Agora você tem tempo, pô. Então lê, não tenho preguiça de ler, velho. Tipo, não tenho, sério mesmo. É leitura. É leitura. Vamos pra próxima. Essa daqui é legalzinha também. Essa daqui é a mais fácil. Ó, vocês querem um tempinho pra fazer essa daqui? Essa daqui é mais de boa. E essa aqui mais pra dar aquele relaxamento, né? Depois de uma pedrada dessa. Essa aqui foi mais pra vocês verem que é bem assim, fica alternando, né? Entre fácil, difícil, médio. Mas e aí, querem um tempinho para fazer essa daqui? Deixa, pronto. 2 minutinhos. Pronto, 2 minutos. 2 minutos. Vão colocando aí no chat quando for responder. E aí, meninas? Júlia, Ana, e aí? Aí, ó, Davi D, Vinícius D, e aí, concordam? Tem outra alternativa aí diferente? Então, cara, se tá óbvio, por que tu não vai marcar ela? Gente, ó, se tá óbvio, é porque é ela mesma, pô. Tenho mais confiança em vocês. Oi, essa aula de hoje é para eu mostrar para vocês que vocês, primeiramente, sabem do assunto. Tá aí dentro da cabeça de vocês, cara. Porque todas as perguntas que eu faço do assunto, desmontando cada coisinha, vocês sabem. Então, é só interpretar bem a questão. E outra coisa, pô, coloque confiança na resposta de vocês, pô. Porque vocês sabem e vocês são inteligentes, cara. É isso, é a letra D. Por mais óbvio que pareça, por mais certa que pareça, adivinha? É a certa. É a óbvia e é a letra D. Ó, o texto. Leu para seguir padrão, né? O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do arreal moreno. E para diante, naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus, que da obra ousada é minha
parte perfeita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano, ensino a estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Gente, só pode estar falando de uma coisa, das grandes navegação, principalmente falando dos lusitanos, tá? Dos lusitanos, que é justamente, né, os navegadores portugueses, beleza? Monoteísmo, não, tem nada falando aqui sobre religião, absolutismo, também nada falando sobre reinado, nada do tipo. Reforma Protestante também não tem nada falando sobre religião. E a queda da Constantinopla também não tem nada falando sobre romano aqui. Enfim, letra D. Por mais óbvio que pareça, ó, essa daqui dá para fazer por eliminação, lendo o texto, meu Deus do céu, tá muito óbvio. Então vai nela mesmo, beleza? É isso. Bora para a próxima. Ó, essa daqui é outra boa também. Essa aqui diz assim, ó, esse texto é um testemunho de cena. Esse texto é um testemunho da cena religiosa no Império Romano, do começo de nossa era. Calma aí, bora reler. Esse texto é um testemunho da cena religiosa no Império Romano, do começo de nossa era, por demonstrar. Então ele está falando que essa cena religiosa no Império Romano, ela vai representar, sabe? Tipo, ela vai, tipo, estar ali dando pontapé na nossa era, ou seja, na atualidade, entende? Na atualidade. Então, tipo assim, ele quer qual é o ponto em concordância, qual é o ponto similar entre essa passagem aqui e com a nossa atualidade, né? Isso aqui é uma passagem da Bíblia, né, do Atos dos Apóstolos, do Ato dos Apóstolos, né? E é isso. Aí vai estar assim, ó. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos e na praça todos os dias com aqueles que se achavam presentes. E alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Né? Ou seja, a gente tem essa liberdade, né? Essa mistura, né? Aqui a gente tem cristão, próprio Paulo, né? Aqui a gente tem judeus, aqui a gente tem prosélitos, né? Ou seja, aqui a gente tanto está vendo pessoas de outras religiões, pessoas de seitas, pessoas que partem do conhecimento filosófico, né? Então a gente está tendo uma convivência mista aqui, né? Então, qual é a semelhança? Qual é a semelhança com os nossos tempos atuais? Letra A, obrigação do culto ao imperador. Letra B, proibição à livre difusão das ideias religiosas. Letra C, interdição do proselitismo, a atividade de conversão. Letra D, promoção da diversidade religiosa e seitas que disputavam fiéis. E letra E, determinação do monoteísmo como regra geral para todo o império. E aí, gente, obrigação do culto ao imperador. Aqui está tendo uma obrigação? Não, aqui a gente está tendo uma relação mista. Proibição à livre difusão das ideias religiosas? Não, não está tendo nenhuma proibição. Pelo contrário, né? Que a gente está tendo essa mistura, está tendo esses debates. C. Interdição do proselitismo, atividade de conversão? Também não, gente. A gente não está tendo essa imposição aqui. Letra D. Promoção da diversidade religiosa. Olha, diversidade. Olha esse ponto misto, né? E seitas que disputavam fiéis, né? O que eles estão disputando aqui é justamente fiéis, disputando judeus, prosélitos, prosélitos, estoicos, né? Epicureus. Então, tipo assim, eles estão disputando fiéis, ou seja, estão tentando ali estão tentando converter, estão tentando
tentando convencer, né, as pessoas ali nas praças através daquelas disputas e através daqueles debates, beleza? Então, a promoção da diversidade religiosa e seitas que disputavam fiéis. Essa é a nossa alternativa. E letra E, determinação do monoteísmo, gente. Monoteísmo, único Deus. Não, a gente está vendo aqui uma diversidade. Então, também não. Alternativa correta, a letra D, que faz justamente essa relação com nossos tempos atuais. Aqui no Brasil, né? Eita! Assunto que todo mundo gosta, ó. Eita! Meu Deus! Ó, bora lá. Geografia. Item 6. Deixa um tempo. Beleza. Eu vou ler e vocês respondem. Item 6. Pelas características geológicas apresentadas, é correto afirmar que se trata de uma zona D. Né? Ele pede lá, observe a ilustração a seguir, referente a um dos aspectos da dinâmica de geosfera, denominada litosfera. Então, é isso aí. 2 minutinhos para vocês. E aí, minha gente? Vamos junto, vamos junto. Let's go, let's go. Ó, vamos lá. Vamos lá. De antemão, né? Para acalmar a ansiedade de vocês, eu falo logo. A alternativa correta, pô, é a letra C. Boa. Isso aí, é a letra C, pessoal. Ó, vamos lá, né? Ele tá pedindo pra gente afirmar que tipo de zona é essa, né? Que tipo de zona é essa? Primeiramente, eu já acho que essa questão é uma falha, porque a alternativa correta em si, seria zona de subducção, né? Que é quando a gente tem uma placa mergulhando na outra. Eu acho que a resposta mais precisamente seria zona de subducção, mas não tem essa alternativa, né? Então a gente vai tentar encontrar a outra que se adeque também. É isso porque a gente não, eu acho que os materiais são os mesmos, eu acho. Enfim, deve ter alguma coisa aqui para ele não ter colocado subducção. Mas normalmente, quando vocês verem uma imagem de uma placa mergulhando por debaixo da outra, é subducção, tá?
Mas vamos lá para a alternativa, né? Letra A. Divergência, diz que se trata de uma zona de divergência tectônica de placas litosféricas em movimento. Gente, se é divergente significa que espalha. Se espalha, gente, as setas deveriam estar lados opostos, tá? Quando a gente fala que é divergente, divergente, as setas estão de lados opostos, que é uma coisa que a gente não vê aqui, né? As setas estão de lado, no caso, estão apontando para o mesmo lado, né? Estão apontando para o centro, né? Quando as setas estão, elas são convergente, estão apontando para um mesmo lado, tá? Tudo para o mesmo centro. Então, não. Espaço de limite entre placas litosféricas do tipo falha transformante não é um espaço, né, gente? Espaço de limite entre placas litosféricas do tipo falha transformante, não. Falha transformante, não, tá? Letra C. É uma zona de limite, ou seja, esse é o limite convergente, sim, convergente agora sim, entre duas placas litosféricas em movimento. E a gente consegue perceber isso porque tem, ó, ativação, tá, sísmica, que é justamente que vai deixar a letra D e a letra E errado. Ó. Ausência de fenômenos tectônicos e, portanto, sem sismicidade, sendo que o vulcão está em erupção, pô. Se está em erupção, a gente sabe que isso está sim, tá sim acontecendo um fenômeno tectônico aqui. A gente sabe que está tendo a movimentação dessas placas tectônicas aqui, tá? Então, não. E letra E, vulcanismo inativo, pô. Vulcanismo inativo, o vulcão claramente está em erupção. Também não. Beleza. Tá vendo? Não foi difícil, pô. E aí? De boa. Beleza? Tranquilo? E para quem ficou em dúvida sobre no que é a falha, no que é a falha transformante é um evento divergente, tá? Divergente, por isso que tá errado. Divergente. Divergente. É quando as placas meio que elas deixam umas fendas, né? E tipo, um tá indo pro lado e a outra tá indo pro outro, tá? E isso aqui, né? Como se fosse isso aqui, ó. Assim, né? E aí aqui, tipo, um tá indo pro lado e um tá indo pro outro. Não deu muito bem para desenhar aqui, mas é basicamente isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é uma falha transformante, tá? Uma placa tá indo pro lado e outra placa tá indo pro outro, ou seja, um evento divergente. Beleza? Por isso que está errada, já que a gente está tratando aqui de um evento convergente. Olha os sentidos das setas, tá? Tranquilo? De boa. E chegamos na nossa última. Ó, nossa última questão. É... Essa questão aqui, para mim, ela é assim. Ela foi uma das mais difíceis, assim, não foi do ano passado. Foi, eu acho que de 3, 4 anos atrás. Sendo que é uma questão muito boa, tá? É uma questão muito boa. E é aquele negócio de novo. É uma questão tecnicamente de interpretação textual, sendo que você não pode colocar a sua interpretação dentro do texto, sabe? Tipo, tem que ser bem cru mesmo. É tipo interpretar o texto, entender o que o texto está falando e tentar responder ela. Vocês querem que eu responda com vocês ou vocês querem que eu deixe um tempinho? Querem um tempinho? É a última questão. E aí, querem um tempinho para fazer ela? Responde. Que é isso, pô? Tu é muito sábio.
Não, cara, oxente. E vocês são, não é? Vocês são titãs, rapaz. São da Cells. Da Cells Community. Vai, eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem, tentarem fazer, e aí a gente responde e finaliza. Vai. E aí, vamos fazer? É, vamos lá, vamos lá. Vou dizer que vocês, diferente das outras duas lá, vocês estão indo. Chegaram, estão bem quentes, aliás. Estão pegando fogo. Isso aí. Ó, vamos lá. Considere o seguinte texto acerca do pensamento filosófico. Bora pro comando. Com relação à temática do pensamento filosófico, é correto afirmar que. Bora lá, bora ler o texto com calma. Temos tempo. Dá para ler, reler quantas vezes precisar. A filosofia, propriamente dita, tem condições de surgir no momento em que o pensar é posto em causa, tornando-se objeto de reflexão. Mas não qualquer reflexão. Ele vai colocar uma condição. O homem comum, no cotidiano da vida, é levado a momento de parada, a fim de retomar o significado de seus atos e pensamentos. E nessa hora é solicitado refletir. Entretanto, ainda não é filosofia rigorosa o que ele faz. Então, ele está dizendo mais uma vez: a filosofia propriamente dita tem condição de surgir no momento em que o pensar é posto em causa, ou seja, quando você para pensar, ali é filosofia, tornando-se objeto de reflexão. Então, eu estou tornando ali um objeto de reflexão, mas não é qualquer reflexão. Não é qualquer reflexão. Ele está dizendo, ó, filosofia é o momento que você faz uma reflexão, mas não é qualquer reflexão. É isso que ele está dizendo. O momento comum no cotidiano da vida é levado a momento de parada, a fim de retomar o significado de seus atos. Ou seja, quando eu volto nos meus atos, quando eu repenso nos meus atos e nos meus pensamentos, e nessa hora é solicitado refletir. Então, quando, por exemplo, eu estou lá, quando eu falei para vocês sobre Joãozinho, o Joãozinho viu isso e disse, rapaz, é mesmo um Deus que está chorando e tá. Primeiro ele parou. Ele parou, olhou para o céu e pensou. É isso que o Deus está dizendo. Primeiro você tem que parar, você tem que refletir, beleza? Momento de parada a fim de retomar o significado de seus atos e pensamentos. E nessa hora é solicitado a refletir.
Entretanto, ainda não é filosofia rigorosa o que ele faz. Então, bora lá. Com relação à temática do pensamento filosófico, é correto afirmar que, letra A, no pensamento filosófico, o objeto de reflexão é a simples observação? Não. Tem que ter o quê? A reflexão. Letra B, na filosofia propriamente dita, os atos e pensamentos são de pouca monta? Não. Ele diz que ó, a filosofia propriamente dita tem condições de surgir no momento em que o pensar é posto em causa, tornando-se objeto de reflexão. Então, os pensamentos, você pensar, o seu ato de pensar, o seu ato de refletir, é o que vai importar, né? Mas não apenas isso, né? Porque ele dá uma condição após. Letra C. No pensamento filosófico, o pensar é questionado sem reflexão. Não, ele diz que, primeiramente, ele diz que tem que ter reflexão, e segundo, ele ainda coloca uma condição para essa reflexão, que ele coloca que não é qualquer reflexão. Então, não. Letra D, no pensamento filosófico, é necessário justificar com a dimensão argumentativa. Ou seja, você parar para pensar, você argumentar em uma reflexão e essa justificativa vai estar baseada nisso. Tá até então, ok, bora ver, né? Bora ver. Essa letra é S, tá mais certo, enfim. Na filosofia propriamente dita, o argumento é posto em causa, precedindo do ato de refletir. Gente, o que é precedir? O que é precedir? E aí? Não, prescindir, 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 prescindir. Prescindir, pessoal, é vir antes. Vir antes. Então, olha o que essa alternativa letra E está falando, que na filosofia propriamente dita, o argumento é posto em causa antes do ato de refletir. Isso está certo? Então, tipo, primeiro eu vou argumentar antes de refletir. Ou é ao contrário? Ou primeiro eu paro, reflito, e após isso eu passo a ter uma argumentação. E aí? Tá errado, pessoal. Na filosofia propriamente dita, o argumento é posto em causa após o ato de refletir. Beleza? Então, quando você para filosofar, podemos assim dizer, né? O pensamento não vem antes de você refletir, vem depois, cara. Então, tipo assim, quando você pega um objeto lá para fazer um estudo sobre aquilo, primeiro você vai pegar ele e vai parar para pensar, vai refletir sobre ele, vai refletir em conceitos, hipóteses, vai pensar sobre ele e tudo mais. Quando você vai refletir sobre ele, você reflete, você para, reflete, e aí sim o pensamento vem. Aí sim o argumento vai ser posto, beleza? Mas primeiro é o ato de refletir, sabe? Isso aqui é quase uma questão sobre métodos mesmo, sabe? Tipo, métodos analíticos mesmo, sabe? Então, primeiro a gente reflete, pessoal. Lembra que primeiro observa o que está acontecendo, depois cria uma hipótese, depois cria um experimento, depois vê se o experimento está ok ou se não está ok. Então é basicamente isso. Na filosofia vai funcionar quase a mesma coisa. Primeiro a gente vai parar, a gente vai refletir sobre algo e depois que vai vir esse pensamento, depois que vai vir esse argumento. Né? O que ele diz aqui, ó. O homem comum no cotidiano é levado a momentos de parada,
a fim de retomar o significado de seus atos e pensamentos. E nessa hora é solicitado a refletir. E quando ele vai refletir sobre isso, é aí sim que vem o argumento. Entretanto, ainda não é filosofia rigorosa o que ele faz. Então o que ele está dizendo aqui? Mesmo que ele pare e ele reflita, isso não gere o argumento, isso não é filosofia. Filosofia é justamente quando ele para, reflete e vem o argumento, vem o pensamento, aí sim é filosofia propriamente dita. Beleza, pessoal? Ou seja, alternativa letra D. O que torna essa alternativa letra E justamente esse prescindindo aí, que está dizendo que vem antes, sendo que não, vem após. Após o ato de você refletir, é que vai vir a luz, né? Que vai vir o conhecimento, que vai vir um argumento. Beleza? É isso, gente. A gente foi de geografia, história, artes, até um pouco de literatura a gente viu aqui, né? É, a gente viu bastante coisa. E você sabe que, tipo, tem ainda mais coisa do que a gente poderia passar horas e horas e horas aqui revisando. Eu tô com vocês, gente, desde 6h30. Olha isso, desde 6h30. Então, eu acho que foi muito bom hoje. Vocês erraram, como todo ser humano, né? Erraram, como todo estudante, erraram. E é mil vezes, eu preferiria mil vezes vocês errarem aqui do que errarem no SSA. Beleza? Valeu, mano. Estamos junto. É isso. É a Sérgio, velho. Então, é isso, velho. Foca no que vocês já sabem, porque vocês sabem e vocês provaram isso pra mim, provaram isso pra vocês próprios aqui nessa aula que vocês sabem. Pô. Tudo que foi dado nesse ano vocês sabem. Vão com a cabeça aberta, vai dar tudo certo. Revisem o máximo que der. E é isso. Façam as questões com carinho, releiam, tem tempo, tá? Não vão lá eliminando logo de cara, isso aqui tá muito. Não. Pense com carinho, vê direitinho e principalmente com filosofia, viu? Principalmente com filosofia. Mas é isso. Sim, pode falar, pode falar. Valeu, valeu. Valeu, gente. Tu conhece um cara que fala de geopolítica muito famoso? Rapaz, Ayan Santos. É real ou é meme? Ayan Santos. Ryan Santos. Eu já vi já alguns shorts dele. Já vi já alguns shorts dele já. Nunca parei pra assim assistir, mas parece, pô, real, pô. Beleza, dá uma olhada depois, beleza. É mentira dele, cara. De dia parece verdade, pô. Achei também. Achei também, velho. Estranhei de início. Mas enfim, é isso, gente. Foi muito bom, velho. Muito bem essa aula. Eu vou colocar, tá, esse documento lá no Gossala lá, no Gossala, eu vou colocar lá no WhatsApp. Aí eu vou tentar, tá, fazer um resuminho de hoje para amanhã, tentar ver algumas coisinhas para dar uma visão aí para você sobre o islamismo, porque cai muito, velho, cai muito sobre islamismo, velho, no SSA1. Mas enfim, é isso aí. Valeu, mano. Tamo junto mesmo, né? E quem sabe aí, hein, ó, próximo ano a gente tem alguns planos para céus, né? Tipo, nem tudo é flores, infelizmente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas creio eu que, independente do que aconteça, é, os documentos vão ficar, né? Os vídeos também vão ficar, né? Então, tipo, é mais uma rede também, né, de vocês estudarem aí próximo ano também, né? Mas, enfim, focando no agora, tenho certeza que vocês vão dar um show
domingo. Sem pressão, sem pressão. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até logo. Boa noite. Falou, falou, falou. Tamo junto, tamo junto.